Estamos no nosso intervalo comercial e, como vocês acompanharam há pouco, nós fizemos a seguinte pergunta para a doutora Kelly. Doutora Kelly, o que tem que constar no plano terapêutico que a gente debateu há pouco, que eu acredito que seja a base para requerer judicialmente o tratamento, o acompanhamento, aquilo que de fato o autista ou a autista necessite que o Estado tenha obrigação de fornecer? Bom, o plano terapêutico hoje, ele é o documento que ele concentra todas as informações do tratamento. Então, basicamente, o plano terapêutico hoje ele tem que trazer todas as informações de todo o acompanhamento dessa pessoa que foi diagnosticada com o aspecto autista. Então, o plano terapêutico tem que trazer os dados do paciente, a forma de diagnóstico, o grau que ele foi avaliado, se é possível avaliar. Aí esse plano tem que trazer o profissional que vai acompanhar, os possíveis assistentes, a carga horária das terapias, que terapias serão utilizadas, qual o método utilizado com a terapia e quais serão as técnicas aplicadas de intervenção. Então, tudo que envolve o tratamento, ela se concentra, pelo menos a base dele, né, a partida do tratamento deve se concentrar nesse plano. E aí hoje nós temos equipes multidisciplinares, nós temos clínicas hoje especializadas no atendimento de autistas que ele já tem esse plano e tem clínicas que estão se adequando ao plano, porque hoje a gente precisa de cada vez mais informações e avaliações. Então esse plano ele tem um lugar de partida, mas ele não se encerra no tratamento, porque a gente tem que estar inclusive atualizando ele com avaliações periódicas para avaliar a eficácia do tratamento que está sendo realizado. Um outro ponto que a senhora trouxe que eu acho que é muito importante, e aí é essa alma desse programa, afinal de contas, é prestar uma informação de qualidade. Então, esse plano terapêutico ele tem que ser contínuo, não basta só ir lá uma vez, pegar esse plano, não, está resolvido. Então, ele tem que ser acompanhado, daí a necessidade do Estado ou do plano de saúde estar constantemente fazendo o acompanhamento. É isso ou eu entendi do modo equivocado? Exatamente. Hoje, a ideia é, um tratamento ele não é estático, ele é dinâmico. Então, hoje, quando se trata do aspecto autista, qual é o entendimento? Nós temos, vou dar um exemplo para ficar mais prático. Hoje a gente pede terapia com fonoaudiólogo, por exemplo, 3 vezes na semana. E aí a gente pede fisioterapia 2 vezes na semana para numa criança pequena ajudar, por exemplo, na fala e no caminhar, na comunicação física dessa criança. Chega um tempo, o ideal é, aí você vai passar para aquela avaliação. Em 6 meses, como que tá? Qual foi a evolução? Isso evoluiu? Precisa de mais? Ou eu posso diminuir porque já está sobrecarregando, por exemplo, a criança? Porque tem isso também. Hoje, inclusive, nós temos alterações, né, que nós vamos falar daqui a pouco, justamente por conta disso. Porque, de fato, essa terapia está tendo evolução ou são tantas terapias juntas que está sobrecarregando a criança. Então, esse tipo de avaliação que o plano terapêutico está apto a fazer a partir do momento que ele é alimentado periodicamente com essas avaliações. A gente começa, é como se fosse um plano mesmo, a gente implementa e fica o tempo todo conferindo se aquilo está tendo eficácia ou não e ajustando de acordo com o objetivo, né, que é fazer com que a criança tenha o desenvolvimento social e psicomotor necessário, né, para o desenvolvimento dela, pleno. Ou seja, de fato, então busca-se a evolução, né? E para ter evolução, eu não posso aplicar apenas um tipo de tratamento, de acompanhamento. Indefinidamente. Eu preciso avaliar Uhum. e se essa criança, como a criança está respondendo, se precisa aumentar, que tipo de terapia precisa, ou se eu preciso diminuir, porque a criança está ficando muito cansada e não está conseguindo reagir. Então, os profissionais, porque hoje é uma equipe multidisciplinar, não é só um profissional, né? Hoje o autismo ele concentra várias especialidades e cada um dentro da sua especialidade avalia e vai alimentando esse plano que ele deve ser dinâmico, deve ser atualizado e revisado periodicamente. Então, doutora, a gente já debateu aqui a respeito do primeiro momento, que é o diagnóstico, que é procurar ou o SUS ou o seu plano de saúde, né, e fazer toda essa avaliação, desde o primeiro passo, que é o diagnóstico, até esse possível tratamento. Quando ele vai procurar o advogado, além da documentação pessoal, ele tem que levar, né, esse plano terapêutico. Então, a pessoa já chegou com essa documentação toda para a senhora que atua nesse ramo do direito, ou um colega também que atua. A senhora preparou, fez o processo,
protocolou. E aí, como que os tribunais recebem esse tipo de processo? Como que eles avaliam, como que eles julgam, qual é a realidade hoje, e se a senhora acredita que hoje, 2023, tá melhor, tá um pouco melhor do que 10, 15, 5 anos atrás, porque eu digo isso porque eu recordo que há 10 ou até 15 anos era muito raro você ouvir falar que uma pessoa tinha autismo, né, ou tinha um filho com autismo. Muita gente, até mesmo por falta de conhecimento ou ignorância, falava: fulano é cheio de frescura, isso não existe, isso né, então tá ficando louco. E que a gente sabe que não é bem assim. Mas hoje, nos tribunais, qual é, na sua visão, o que de fato eles recebem, como que eles julgam, e se a senhora poderia fazer esse parâmetro como era antigamente e se há avanço hoje? Hoje, basicamente, para você entrar com o processo, você tem que fazer essa distinção, né? Aham. Porque SUS demanda uma normativa, plano de saúde é outra normativa. No âmbito em ambos os casos, eu posso falar que os tribunais, eles são bem ativos na questão saúde. Hoje, fala-se muito no ativismo judicial de uma forma ruim. E nós sabemos que o ativismo judicial, ele é precursor em algumas matérias que são importantíssimas. E enquanto não se falava de autismo, por exemplo, dentro dos planos, o tribunal já estava entendendo que, por ser tratamento, deveria sim ser coberta as terapias. Porque inicialmente se começou fazendo terapias. E aí o diagnóstico foi avançando e nós estamos vendo os tribunais se atualizando. Um exemplo claro disso são as jornadas de saúde. Hoje nós temos jurisprudência específica para processos de saúde. E ela está alterando constantemente. E hoje, quando nós entramos, né, tanto eu quanto colegas, entramos com processos judiciais, a gente consegue ter esse atendimento de forma rápida. Eu não posso falar que demora, porque de fato, eu tenho visto assim uma rapidez nessa prestação liminar de um tratamento, porque lá na lei de política do autista, é claro, é direito o tratamento precoce, o diagnóstico precoce, para que o quanto antes ele tenha acesso a esse tratamento, para que ele possa ter o seu desenvolvimento pleno, enquanto criança, enquanto adolescente. Porque nós temos hoje diagnóstico de autismo adulto, que requer um outro tipo de tratamento. Mas, em relação às decisões judiciais, elas são muito rápidas. Elas realmente os tribunais hoje buscam assegurar o direito à saúde, o direito à educação, o direito à inclusão dos autistas. E em relação à normativa, por exemplo, do SUS, nós temos uma demanda maior de instrução desses processos, porque o SUS, hoje você não consegue, por exemplo, conseguir liminarmente certos atendimentos, porque nós temos uma fila, a gente tem que esperar uma fila de atendimento, tem toda uma normativa diferente. Já em relação ao plano de saúde, é praticamente imediato, porque você paga o plano, você já tem direito, você cumpriu as suas carências no plano, você tem acesso ao tratamento, né? Se você está com suas mensalidades em dia, cumpriu as suas carências, você tem direito a essas terapias. Inclusive, esse plano não pode limitar, né? Porque hoje nós temos alguns planos que querem submeter ele à junta, né? O paciente submeter à junta. E aí e os tribunais têm entendido que quem determina o que deve ser feito é o médico, né? Então, se o médico que acompanha, que é quem está fazendo todo esse acompanhamento, já está elaborando esse plano, já está por dentro do plano da criança, terapêutico, é ele o profissional apto a decidir como será o tratamento dele, né? Entendi, doutora. Então, a questão judicial, ela já engloba desde o início, por exemplo, a gente falou há pouco do TFD. O município se nega a dar o TFD, o tratamento fora do domicílio. Há já base suficiente para acionar o Poder Judiciário para garantir esse direito, mesmo que ainda não tenha o diagnóstico, porque, como a gente disse há pouco, no interior há uma dificuldade muito grande de você ter acesso a profissionais capacitados desse gabarito. Então, para exemplificar muito, muito mais fácil, a pessoa foi até a prefeitura para solicitar o TFD, a prefeitura se negou, dizendo que não cobre esse tipo de tratamento. Ali, sem o diagnóstico prévio, o pai e a mãe daquela criança,
ele pode entrar na justiça para obrigar o poder público municipal a dar a ele o TFD, a conceder, ou não? É necessário esperar um diagnóstico para justificar esse pedido? No âmbito do SUS, a gente não tem essa negativa, né? Nenhum momento que você vai no SUS, ele fala, não, a gente não vai te atender. Diferentemente no plano, que tem essa negativa administrativa. Quando se trata de plano, que essa negativa ela é expressa e rápida, aí você, com uma negativa administrativa, você ajuiza. Porque hoje, em matéria de saúde, e eu acredito que na maioria das matérias, hoje você tem que comprovar uma negativa administrativa. Só que os tribunais também entendem e sabem que o SUS não nega. O SUS coloca você numa fila de espera. E, inclusive, nós temos uma atualização agora, do final de junho, da última jornada de saúde, falando exatamente sobre isso. Que hoje, para as decisões de saúde, qual que é a normativa a partir de agora? Que, inclusive, o Tribunal de Justiça, por exemplo, do Tocantins já está aplicando. É considerado ineficiente uma espera por tratamento de mais de 180 dias. Porque o SUS, ele não nega, o SUS ele não vai negar atendimento de forma expressa, só que ele vai te deixar na fila, esperando. Então, hoje o tribunal estabeleceu, inclusive agora em junho, essas datas. Se você espera mais de 100 dias para ter um exame, ou 180 dias para ter uma cirurgia ou um tratamento, essa política pública é considerada ineficiente naquele lugar. E aí você pode, baseado nisso, os colegas podem sim fazer um requerimento tanto de saúde ou qualquer outra política pública, principalmente de saúde, porque esse é o entendimento atual agora do Superior Tribunal de Justiça. A senhora disse há pouco que houve uma jornada, foi uma jornada específica para tratar do autismo, como que foi, Exato, que porque procedeu, hoje em quais são dia, os avanços que trouxe também a a jornada? gente tem uma judicialização da saúde gigantesca, né? Uhum. E aí, por conta disso, nós temos hoje jurisprudências e enunciados especificamente para serem aplicados pelos tribunais no campo de saúde, que são as jornadas de saúde. Agora, no último dia 15 e 16 de junho, nós tivemos a 6ª jornada. E aí ela teve várias, né, alterações importantes. E aí, duas assim que eu considero bem importantes de falar, é essa questão que eu já falei sobre a política pública ser considerada ineficiente a partir de tal data, né? Então, um autismo, por exemplo, no SUS, ele não pode esperar mais que 100 dias para ter um exame, pode ser um exame de investigação genética, porque tem, né, dentro do autismo ou qualquer outro, e nem mais de 180 dias para ter acesso ao tratamento. Isso é considerado, isso é uma disposição, um enunciado que ele vai refletir bastante a partir de agora. E outra disposição também importantíssima, que é a questão do plano terapêutico. Todos os processos judiciais hoje, em que sejam deferidas tutelas liminares de tratamento, esse plano terapêutico, essa avaliação periódica, ela precisa ser juntada no processo. E aí eles falam que é preferencialmente, seja pela parte condenada, ou seja, quem é que está prestando essa terapia. Que geralmente a gente entra contra, né, quem não quer prestar. Só que nós temos processos, por exemplo, onde foram requeridos essa avaliação dos autores. Então, é uma outra normativa importante, porque agora não é mais só entrar com o processo. Você precisa estar alimentando ele sob pena de perda da medida liminar. Realmente é um assunto que, igual eu disse no início do programa, é um assunto novo, de certa forma, né, e que há muito a avançar. Mas, doutora, a senhora disse uma coisa há pouco que me chamou a atenção, que quando há conflito de que o médico exige algo, mas o plano, ou talvez o SUS, ele entende de outra forma. E aí, o que fazer? A senhora não vai me responder agora. Nós vamos para o intervalo comercial, não saia daí, que nós já voltamos com essa resposta, que afinal de contas é tão importante para que você entenda como agir diante de um conflito como esse. Voltamos já.